paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Paz do Senhor, amém, irmãos? Bom dia! Glória a Deus, amém, igreja? Mais um domingo. Valeu, Alcidão, tamo junto, mano. É nóis. Deus é bom por estarmos aqui mais um domingo reunidos para a glória do nome dEle. Tem uma palavra da parte do Senhor no meu coração. Quero te convidar para a gente já entrar na palavra. Se você pode, abre comigo aí, segundo o livro dos reis de Israel, capítulo 18. Vamos estar lendo a partir do versículo 1. Segundo Reis, capítulo 18. Falaremos de um rei chamado Ezequias. Hoje nós vamos tirar bastante lições a partir dessa leitura. Já adianto para você que esse sermão eu não vou conseguir terminar hoje, então semana que vem, domingo de ceia, a gente tem a parte 2, amém? Então eu vou estar lendo na nova tradução da linguagem de hoje para facilitar aí o nosso entendimento. Vou dar mais alguns segundos aí para você achar e a gente lê junto. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 1, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abiá e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agradava a Deus, o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Azirá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Versículo 5, Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel, Judá, e Judá nunca teve um rei como ele, nem antes nem depois daquela época. Versículo 6, Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Por isso, o Senhor estava com ele e ele teve sucesso em tudo que fez, diz o versículo 7 até aqui. Amém? Então esse último versículo aqui diz que Ezequias teve sucesso em tudo que ele fez. Quantos gostariam de ter sucesso em tudo que faz? Amém? Os que não levantou a mão não quer ter não, é isso. Amém, glória a Deus. Todos nós queremos ter sucesso em tudo que fazemos. Então para viver o versículo 7, que é o sucesso, nós precisamos primeiro aprender a viver o versículo 6. O que é o versículo 6? Não desobedecer ao Senhor, guardar cuidadosamente os seus mandamentos. Foi isso que Ezequias fez. Para ele ter um sucesso, ser bem sucedido em tudo aquilo que ele viveu, foi porque ele obedeceu ao Senhor. Não foi um desobediente. Ele guardou cuidadosamente, com zelo, com temor, todos os mandamentos do Senhor. Esse é o segredo. O famoso texto do livro do Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz: seja forte e corajoso. O versículo 7, ele é muito poderoso, irmão, porque ele fala também, Deus fala para Josué: Josué, você vai ser próspero e bem sucedido em tudo. Mas o versículo 7 começa dizendo assim: mas para isso, medite na palavra de dia e de noite, não se aparta dela. Se você viver com essa palavra no seu coração e também em suas mãos, nas suas atitudes, nas suas condutas, você viverá bem nessa terra, você será homem bem sucedido. Ou seja, você quer ter prosperidade, você quer ser um homem bem sucedido? A resposta é: medite, leia, busque, persevere na palavra do Senhor. Amém, igreja? Outro texto que vai dizer a mesma coisa é o Salmos 1. Salmos 1, se a gente olhar, nós precisamos só ler do 3 para depois entender o 2, vai dizer assim, ó: se você quer ser esse tipo de pessoa, né? Já está até no telão. Um tipo de pessoa como as árvores que crescem à beira de um riacho, que no tempo certo dá um fruto, no tempo certo ela frutifica, dá certo, as suas folhas não murcham, ou seja, tudo que ela faz dá certo. Olha o versículo 2: tenham prazer na lei do Senhor,
e nessa lei medite de dia e de noite. Me ajuda a pregar, fala para o seu irmão assim, ó, a previsão que você tanto quer está na Bíblia que você não lê. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Já começamos bem, aleluia! Amém? Então voltando, Ezequias reinou por 29 anos. Como o texto diz, ele foi filho de Acás. E Acás no capítulo 16, nós não vamos ler, mas depois se você quiser ver, foi um cara péssimo. Foi um péssimo rei. Ele chegou a oferecer o seu filho como holocausto, queimando ele, oferecendo a outros deuses. Esse foi o pai de Ezequias. Esse foi o cara que Ezequias cresceu olhando e tendo ali como referência. Mas o que nos chama a atenção é que quando Ezequias assume o reinado, quando ele toma posição, ele começa a tomar atitudes diferentes da do seu pai. Ele não começa a viver como seu pai, mas de forma diferente. Olha o que lemos no versículo 4. Ezequias destruiu os lugares pagãos de adoração. Ele quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Zirá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Quero chamar sua atenção a algo aqui, meu irmão. O que você sabe que está errado, aquilo que vem lá de trás, sabe? O vô fazia, o pai continuou fazendo, e você agora que está na sua vez, você está na mesma situação. Até quando você vai ficar com essa desculpa e não vai começar a gerar mudança? Até quando você vai ficar aceitando isso? Aquilo que seu avô fazia, o seu pai também fazia, e você continua fazendo, dando esse exemplo para o seu filho. Até quando você vai ficar com essas desculpas? O sucesso de Ezequias, irmão, foi porque ele rompeu com o passado. Ele rompeu com as histórias de fracasso lá de trás. Ele rompeu com a história triste que vinha lá de trás. O pai adorava outros deuses, o pai fazia outras coisas. Irmão, quando um homem de Deus se levanta, tudo começa a acontecer diferente, sim ou não? Ezequias rompeu. Ezequias se posicionou. Eu não sei quem é você, mas pare de negociar. Pare de ficar negociando, pare de ficar tentando toda hora se justificar, irmão. Assuma a responsabilidade e começa a mudar a história. Começa a fazer parte da mudança. Ezequias não tinha uma referência, não era o seu pai, um cara para ser seguido. Mas ele fez tudo diferente. Ele fez tudo diferente. Então não importa se você não teve referências lá atrás, você tem um Deus que transforma, e você pode começar a mudança que o seu filho precisa ver. Que o seu neto um dia vai agradecer e vai falar, não, eu tive um vô que mudou o rumo da família. Um vô, uma avó que mudou. Com compromisso as coisas mudaram. Às vezes a gente gosta, irmão, a gente acha bonito, romântico, aquela situação de vítima. Aquela situação de, eu sou assim porque eu cresci assim. Não, é cultural, é a minha condição social, é uma realidade financeira, é geográfico. Saiba que hoje, irmãos, através da vida de Ezequias, as desculpinhas, o mimimi, vai ter que apagar, vai ter que acabar, você é responsável, amém? Tem que acabar, meu irmão. A mudança que você tanto quer, ela começa com você. É com você. É você decidindo fazer diferente. É você decidindo viver essa mudança. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Infelizmente a gente vive num tempo, irmão, onde muitos pecam como adulto, mas na hora de se arrepender é como menino. É como criança. O pecado é de adulto, mas o arrependimento é como criança. O compromisso na mudança é como criança. Aí não tem como. O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Eu pecava como menino. Mas depois do tempo que eu me tornei um homem, eu preciso fazer as coisas de homem. Não dá mais para ficar com as condutas de menino. E muitas vezes a gente peca como adulto, mas a gente se arrepende como menino. Só fica justificando. Só fica dando desculpa. Precisamos ser um povo maduro, irmãos. Maduro, igreja. E não apenas em idade, mas em relacionamento, em compromisso, em comportamento com o Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios também, 14:20, não sejam meninos, mas sejam maduros, homens, maduros,
no entendimento. Precisamos amadurecer, irmão. E um cristão maduro é aquele que busca viver uma vida em santidade. Isso é amadurecimento. E para você entender, santidade não é você se separar do mundo, virar um monge, não é isso. Santidade é você conseguir poupar o mundo das suas maldades, você se controlar, você se dominar, você não ser levado. É o domínio próprio. Isso é santidade, irmão. É a gente conseguir poupar o mundo de tanta coisa ruim que a gente faz. É a gente não mais ceder à carne, à vontade. Não é a gente se isolar numa câmara e ficar lá sozinho. É sobre controle, é sobre novo nascimento. Santidade é algo que a gente vai viver, é um processo. Mas é um processo que a gente vai construindo e vencendo. E não toda vez justificando. Então o sucesso de Ezequias é a partir desse rompimento. É a partir desse momento que ele decide não mais ser como eram os lá de trás. Não vou lembrar quem é, na faculdade falava muito disso. Não sei de quem que é essa frase, mas não existe, né, irmão? Querer um resultado diferente fazendo igual, todo mundo igual fez lá atrás. Como que as coisas vão ser diferentes? Como vai dar alguma coisa diferente? Se você faz igual todo mundo está fazendo lá atrás. Como que você espera receber um resultado diferente? Viver uma história diferente. Sabe, irmãos, que a história de Ezequias venha ser uma gasolina, uma manhã como essa, para você romper hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, continuando aí a história, passa aí uma folha para o lado, capítulo 20 agora de 2 Reis. Olha o capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz: põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e assim orou: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração, e sempre fiz aquilo que queiras que eu fizesse. E assim Ezequias chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus disse a Isaías: volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos, Ezequias. Livrarei você e essa cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse: Ezequias, põe uma pasta de figo em cima da úlcera, e assim você ficará bom. O rei perguntou: mas qual é o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e que daqui a 3 dias eu poderei ir até o templo? Veja, irmão, Ezequias aqui é corajoso. Fica uma dica para você. Naquela época, o povo já avaliava a profecia. Aí você vem hoje, acredita em qualquer profetada que vem, solta um eis que te digo para você já abraça achando que é Deus. Mas continuando, Isaías responde: o Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escada avance 10 graus ou volte 10 graus? Ezequias respondeu: fazer avançar é fácil, eu quero é que ela volte 10 graus. Versículo 11, Isaías então orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 graus da escadaria feita pelo rei Acás. Até aqui. Veja, irmãos, Ezequias estava enfermo, doente, cansado, nas últimas. Chega aquele profeta marchando na frente dele e solta o eis que te digo: ei, varão valoroso, assim diz o Senhor. Irmão, os pentecostais vão me entender, você arrepia até a orelha, irmão. Até a orelha, o cara chega no eis que te digo. Estava doente, estava nas últimas, vê o homem de Deus chegando, falando: ó, assim diz o Senhor. Pensou: pronto, é a minha hora. É a minha hora, chegou a minha cura. Você é louco, aleluia. Chegou a hora que os humilhados serão exaltados. Vou vencer. Mas a palavra foi: põe a sua casa em ordem, porque você não vai sarar. Você vai morrer. Não vai dar bom para você. Assim diz o Senhor: vai dar ruim. Vai dar ruim, Ezequias. Como a gente fez a leitura,
Ezequias ouve aquilo, faz uma oração verdadeira, honesta para o Senhor, diante do Senhor, clamando a Deus. Deus recebe a oração, ouve a oração de Ezequias e toma 15 anos a mais de vida. Mas coloque sua casa em ordem. E hoje é um domingo, irmãos, que Deus está querendo acrescentar dias aqui para alguns, amém? Glória a Deus, mas com um objetivo, qual, pastor? Arrumar as coisas, consertar as coisas, colocar a casa em ordem. É um tempo de obra, amém, irmãos? É um tempo de obra, de arrumar as coisas. Então, Ezequias, é sem desculpinha, é sem desculpa, porque tempo agora você tem. A questão é, você precisa ter prioridade. É prioridade que você precisa ter. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É prioridade. Tempo você tem. Irmãos, arrumar as coisas, arrumar a casa, foi isso que Isaías disse ao rei Ezequias. Entenda, não é sobre a casa estava bagunçada, tinha uma toalha no chão, tinha uma louça para lavar na pia. Não, irmão, claro que não. Era sobre, arruma a sua família, arruma a sua vida. Esse ministério está uma bagunça, está uma vergonha, está tudo errado. Igreja, a desorganização precisa acabar, irmão. Precisa acabar, igreja. Um amém, é um amém que você escuta quando fala isso. Precisa acabar. Ezequias estava vivendo como ele queria e não como o Senhor definiu. E aí o Senhor chega com o profeta dizendo, arruma as coisas, conserta as coisas, está tudo errado. Semana passada não sei quantos estavam aqui, mas o Vini pregou sobre termos o zelo com a presença, sobre termos o temor, e ele foi muito feliz em dizer, irmão, existe o jeito certo de se viver, existe o jeito certo de se fazer. Não é do jeito que você acha, do jeito que você quer, do jeito que é conveniente, é do jeito que o Senhor definiu, é do jeito que Ele estipulou. Não é ser crente do jeito que é confortável para mim, não, é do jeito que Ele me chamou para ser. É como está escrito, irmão. Não importa o que eu acho, o que eu penso, o que eu entendo, importa o que Ele disse. O que Ele está escrito, senão é uma bagunça, se cada um fica do seu jeito. E existem pessoas aqui que precisam ouvir isso. Deus está falando, é do meu jeito, não é do seu jeito, Ezequias. Arruma as coisas. Pode parar com essa loucura, pode parar, eu não tenho parte nessa bagunça toda. Talvez você até tenha uma intenção boa, talvez até você está achando que está bom, mas eu não estou recebendo. Não é assim, não é assim. Arruma as coisas, conserte as coisas, Ezequias. Reflita nessa pergunta, irmão. Onde você gasta o seu tempo, o seu dinheiro e a sua atenção? Só reflete. Talvez você não vai ter essa resposta agora, lembra desse tripé, para você responder para você. Aonde você gasta o seu dinheiro, a sua atenção e o seu tempo? A resposta é aonde você tem a sua prioridade. A sua prioridade está nisso. Aonde você investe o seu tempo, o seu dinheiro e a sua atenção? Talvez na hora que você for responder essas perguntas, você vai ver que o seu carro tem mais prioridade que sua esposa. Talvez você respondendo essa pergunta, você vai ver que o dinheiro está muito na frente do seu Senhor. Talvez olhando para essas questões e vendo que a resposta não é o que você fala ou acha ou sente, mas sim as suas condutas, daquilo que você está vivendo, você vai ver que seu ministério está na frente da sua família. Você está mais preocupado com a obra do Senhor do que com a sua casa, do que com as suas coisas lá em casa. E aqui Isaías está dizendo para Ezequias, você precisa arrumar as coisas, mano. É tempo de arrumar as coisas. É tempo de você arrumar as coisas. Essa vida está uma desordem, está uma bagunça, as prioridades estão todas equivocadas, está tudo errado. Irmãos, quantas pessoas estão correndo atrás de coisas que têm preço, e normalmente as coisas que têm preço no final da vida não têm valor nenhum, não importa para nada, mas elas estão correndo atrás, vivendo atrás daquilo que o dinheiro compra. E eu sei que tem Ezequias aqui, eu sei, irmãos, pessoas que precisam arrumar coisas, consertar coisas. Vamos lá, irmão, a gente vive num tempo, irmão, onde muitos não sabem usar a internet. A internet rouba dentro da sua casa. Tem pessoas aqui, irmão, que saem para conversar,
saem para jantar, para ter um tempo de comunhão, um tempo de mesa, mas é só corpo presente, porque está lá no celular o tempo todo, e com isso está perdendo momentos da vida, está perdendo a criação dos filhos, está perdendo o tempo e a alegria do casamento, está perdendo, irmão, a vida real. Talvez você é alguém que precisa dar uma desintoxicada de rede social, irmão, porque você está sendo roubado dentro de casa. Aqueles tempos bons de conversa, de interação, está se perdendo por horas no celular, na rede social. Então, Ezequias, é tempo de arrumar as coisas. Precisa arrumar as coisas. Corta um pouco o digital e entra para a vida real. Viva a vida real. Ezequias ouviu receba mais 15 anos. Mas conserte as coisas, Ezequias. Conserte. E eu não sei quantos anos eu vou ter à frente. Eu não sei quantos você tem à frente. Mas de uma coisa eu sei, irmão. Nós precisamos aproveitar o hoje, consertando o que precisa ser consertado, arrumando o que precisa ser arrumado, organizando o que precisa ser organizado. Então viva hoje. Seja intenso hoje. Produza hoje. Faça o hoje, irmão. É o hoje que o Senhor nos deu. É o hoje. Faça o que precisa ser feito. Fala aí para a pessoa do seu lado aí. Menos reclamação, mais disposição. Aleluia. É mais disposição, irmãos. É arrumar as coisas. Entenda uma coisa, igreja. Nós revelamos que nós temos aproveitado o dia que Deus nos deu. Sabe quando? Quando a gente faz aquilo que Ele nos chamou para fazer. Quando a gente cuida daquilo que Ele mandou a gente cuidar. É assim que a gente mostra que a gente está aproveitando o dia que o Senhor nos deu. Quando a gente é quem foi chamado para ser. Irmãos, quantas oportunidades, quantos convites você tem recebido de pessoas, familiares, amigos, e devido às suas prioridades invertidas, você tem declinado. E Ezequias, são 15 anos, mas um dia o 15 anos acaba. Um dia a conta chega, e eu posso te falar, irmão, vai ter um dia que o que você mais vai ter vontade é de tomar aquele café com a mãe que se foi. Você vai ter mais vontade, vai ser de abraçar aquele pai que partiu. Vai ser de sentar e escutar aquelas piadas sem graça do vô que está descansando. É o que você vai ter mais vontade. Então organize as coisas hoje. Arrume as coisas hoje, igreja base. Arrume a sua vida, porque os dias estão passando. Os dias estão passando. Valorize, se importe com as coisas certas. Mas cuidado também. Tenha discernimento e sabedoria, porque Eclesiastes 3 vai dizer: há um tempo certo para todas as coisas. E tem gente que se perde nisso aqui. Como assim, pastor? Enquanto uns só sabem trabalhar e não sabem viver, outros só querem viver e não sabem trabalhar. Não sabe trabalhar. Não entende. Tem uns que só quer comunhão, só quer lazer e esquece do labor. Esquece da responsabilidade. Só quer mesa, mas esquece do compromisso. Igreja, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Existe o tempo da alegria, do prazer, mas existe tempo do compromisso, do comprometimento também. Saiba equilibrar os pratos. Consiga equilibrar os pratos. Irmãos, da mesma forma que nós sabemos que Deus nos perdoa dos nossos pecados, e isso não é um convite para a gente viver pecando. Da mesma forma, irmão, todas as bênçãos que o Senhor nos entrega, todas as oportunidades que Ele abre para nós, não são um convite para a gente quebrar nossa fidelidade, nosso compromisso com Ele, com a obra. Não é, irmão, não é. Não é. As bênçãos que Ele te dá não é para você se afastar. As portas que Ele abre não é para você se distanciar. Não é. Não é um convite, igreja. Deixa eu te falar, os seus comportamentos e as suas escolhas, elas no fundo elas vão revelar por quem você é guiado. Elas revelam, irmão, se você é guiado pelas suas vontades, pelos seus desejos, pelos convites e propostas dessa terra, ou se você é guiado pela palavra, pelo propósito no Senhor. São as nossas atitudes que vão revelar, não é a nossa boca.
Não é o nosso glória que a gente dá, irmão. E aqui eu não estou fazendo um convite para você se tornar um ativista religioso, não, irmão. Meu objetivo, irmão, não é que você viva aqui na igreja, mas que você seja igreja. Seja igreja. Ser igreja, irmão, não está relacionado com 4 paredes. Faz parte, mas não é só sobre isso, irmão. E precisamos aprender a ser igreja. Muitos precisam entender o compromisso e o comprometimento esperado de um verdadeiro cristão, irmão. De um verdadeiro cristão. Irmãos, não temos, nunca teremos, irmãos, diversos cultos semanais aqui na igreja. Mas entenda que a sua frequência nas atividades da sua igreja local, elas revelam quem você é no Senhor, irmão. Porque, irmão, você não está aqui por um convite, é por um propósito. Se você está aqui por um propósito, irmão, a frequência que você se envolve, a intensidade que você mergulha, irmão, revela quem você é no Senhor, irmão. Porque você está aqui por causa de quem? É pelo Senhor, creio eu. Então a forma como você se envolve, a forma como você participa, a forma como você frequenta, revela quem você é no Senhor. Organize as coisas, Ezequias. Organize as coisas. É tempo de mudança, base. É tempo de mudança, irmãos. Já falei aqui outras vezes, irmãos. Desde a minha conversão, eu fui muito envolvido na vida de igreja. Quando eu era mais novo, eu não queria saber, mas depois do tempo que eu entrei, que eu me encontrei com o Senhor de fato mesmo, eu me envolvi muito, e eu andei com muitos homens, muitas mulheres que viviam a vida toda dentro da igreja, servindo na igreja. E essa proximidade toda com algumas pessoas assim, eu percebi quão perigoso era aquela imagem e aquela aparência de santidade, de piedade, que no fundo só escondia que era só uma religiosidade, porque não tinha uma essência verdadeira, era só uma religiosidade. Em um determinado momento da minha vida, quando eu passava por problemas ministeriais, passando por aqueles dilemas, aquelas dúvidas, com um monte de coisa para resolver, uma situação insustentável, eu confesso que eu fui muito forjado, porque eu demorei para resolver a situação, eu demorei para consertar as coisas. Por quê? Porque eu tinha cargo, irmão, na igreja, eu tinha o microfone, irmão, eu tinha a função dentro da igreja. Era muito difícil, irmão, eu pregava, eu liderava, eu era alguém muito envolvido naquilo tudo. E ali quem me olhava de fora, nossa, é um cara crente, envolvido na obra, pregando a palavra, participando de tudo, mas eu sabia que meu coração estava longe. Eu sabia que eu não estava mais bem. Eu sabia que muita coisa precisava arrumar, mas para a cura vir eu tinha que abrir mão de algumas coisas. E aí eu fiquei nesse impasse. E eu entendo, irmão, que esse episódio da minha vida foi uma das grandes provações de Deus, pois foi um momento que Deus, de fato, me chamou a abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo, irmão, e eu tive que decidir. Decidir o que, pastor? Ser de verdade e viver a cura? Ou ficar vivendo uma mentira, segurando o microfone na mão, mantendo uma posição, mantendo um cargo, mantendo a moral, o prestígio daquela plataforma toda? Então é um momento decidido, irmão, porque era um momento que eu não estava legal, eu não estava bem. E assim como um dia Isaías falou para Ezequias, eu também ouvi: arrume as coisas, arrume as coisas. E eu me lembro, irmão, eu lembro como se fosse hoje, era pandemia ainda, irmão, igrejas todas fechadas. Você vai lembrar aqueles cultos online, lembro que foi a minha última oportunidade, irmão, lembro como se fosse hoje. Eu fui pregar na igreja, numa forma online, era eu e a câmera. Naquele dia depois do culto, eu e a Carol ia jantar lá na casa do meu pai, minha irmã ia estar lá com a família dela, preguei, o culto foi uma bênção, cheguei para jantar, meu pai, meu cunhado, minha irmã, cara, a gente assistiu o culto, que bênção, glória a Deus, que Deus continue te usando, palavra poderosa, você é uma bênção. Irmãos, ali eu entendi, não fazia sentido nenhum eu ser uma bênção para as pessoas de fora, porque eu sabia como eu estava por dentro, irmão. Ali era só algo que eu tinha aprendido a fazer. Eu estava fazendo algo automático. Eu sabia como fazer, irmão. Eu sabia, eu aprendi a fazer, irmão. Mas não tinha essência. Não tinha verdade.
para os de fora estava tudo top, mas eu dentro sabia, não está legal, não tem verdade, se tornou algo mecânico, algo que eu aprendi a fazer, e eu vou estar fazendo, sorrindo, triste, mas eu aprendi a fazer, então eu entendi que era hora de recomeçar, era hora de eu organizar as coisas, arrumar, então eu tive que abrir mão da posição, eu tive que abrir mão de todo o cargo, de toda a relevância, de todo o microfone que eu tinha, e começar a organizar as coisas, começar a colocar as coisas no lugar. Por quê, irmão? Porque a mudança começa de dentro para fora, é de dentro para fora. Então não tem como a gente querer viver o novo de Deus segurando o velho. Eu precisava abrir, eu precisava deixar, Senhor, me cura. E não dá para ser curado envolvido. Irmãos, eu tenho certeza que isso foi essencial para eu ser o homem que eu sou hoje, para viver o ministério que a gente vive hoje, irmão. E me permita te falar, você tem essa disposição de organizar as coisas? Porque, irmãos, infelizmente, muitos e muitos estão longe do Senhor por conta do ministério que Deus deu, porque eles idolatram o ministério, eles idolatram a posição, o cargo, a experiência, o microfone. Quantos e quantos irmãos estão feridos, nem acreditam na igreja que servem, não conseguem chamar um visitante, só falam mal da liderança, mas não largam a oportunidade, irmão. Não largam, são covardes vendidos pela fama. Quantos são assim? Quantos são assim? E aí a cura nunca vem. E eu posso te falar, Ezequias, é difícil, mas é possível recomeçar. Organize as coisas, coloque a casa em ordem, organize as coisas. Ezequias, não só é possível, deixa eu te falar, é necessário você arrumar as coisas. É necessário você organizar as coisas. Para de ficar levando com a força da barriga. Para de ficar levando de qualquer jeito. O Senhor nos chama a uma reforma, irmãos. A consertar as coisas, a arrumar as coisas. Ah, pastor, eu tenho chamado. Eu sei que você tem chamado, mas eu sei também que aquele que te chamou é aquele que vai sustentar e vai guiar, porque ele te chamou para uma obra que é dele, não é sua. Então confia, deixa ele conduzir, deixa ele guiar, deixa ele te levar, mas não fique preso somente por uma posição. E aqui eu falo ministerial, meu irmão, que foi o meu exemplo, mas talvez eu estou falando com você e cabe perfeitamente profissional. Não seja vendido pelas coisas da terra, meu irmão. Seja um homem, uma mulher de valor nas coisas que importam, nas riquezas que importam dessa terra, meu irmão. Ficar todo destruído e mesmo assim, não, eu estou destruído, mas eu preciso continuar. Isso não é coisa de Deus. Isso não é, irmão, porque Jesus primeiro disse, cuide primeiro de você, para depois você se preocupar com o seu irmão. Cuida primeiro da sua casa, para depois você se preocupar com a igreja. Não inverta as coisas, meu irmão. Arrume as coisas, Ezequias. Arrume as coisas, meu irmão. Arrume, igreja. Isaías estava falando para o rei, meu mano, um rei disfuncional vai gerar um reino disfuncional. Arruma as coisas. Uma pessoa ferida só torna uma igreja ferida. Somente uma família saudável consegue ser um instrumento de cura, meu irmão. Somente uma liderança saudável pode viver uma igreja saudável. Organize as coisas, Ezequias. Arrume as coisas. O tempo é chegado, meu irmão. Como eu disse em Eclesiastes 3, há um tempo para todas as coisas. Tem a hora de avançar, ir para cima, vamos! Mas tem a hora também que é de parar. Tem a hora também que é de frear. Tem a hora da gente fluir, mas tem uma hora que é da gente se calar. Porque quando a gente puxa o freio, a gente confia que não é pela força do nosso braço. É pelo Senhor que sustenta. É pelo Senhor que guia. Existe a hora do trabalho, existe, mas existe a hora também de se cuidar. De se cuidar. Que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E se perder, foi uma bênção para tanta gente, mas se perdeu, se afundou, ficou no automático. Hoje o Senhor está respondendo orações de pessoas aqui, irmão, assim como Ezequias orou. Eu sei que muitos aqui têm orado, clamado, Senhor, eu quero uma resposta, eu quero uma palavra, e a palavra essa manhã é, arrume as coisas.
arrume as coisas, conserte as coisas, organize as coisas. Muitas vezes a gente quer a bênção, irmão, mas a gente não sabe se sujeitar ao processo. Não sabe. E eu posso te falar, o processo é esse, da arrumação. É o tempo de organizar. É o tempo de puxar o freio e colocar a casa em ordem. Não, está uma bagunça, aqui está tudo errado. Não estou glorificando o nome do Senhor. As pessoas fora podem estar falando que eu sou uma bênção, mas eu sei. Eu sei. E o pior cego é aquele que não quer ver, irmão. É aquele que não quer ver. Esse é o pior cego, irmão. Não se engane. Não se engane, igreja. Quantos querem viver uma nova história? Amém? Você quer ver uma nova história? Comece sendo diferente no dia de hoje. Comece hoje sendo diferente, irmão. Porque o que está ao seu alcance é o hoje. É o hoje que está ao nosso alcance. Então comece hoje fazendo a diferença. Pega o lápis, comece a escrever com as suas condutas, com as suas atitudes, com os seus comportamentos, essa nova história. E o Senhor é poderoso para ir colocando uma folha em branco a cada vez. Mas começa hoje acreditando. Começa hoje fazendo a diferença. Começa hoje fazendo a sua parte. Começa hoje se envolvendo. Eu oro, igreja, para que o Senhor venha prolongar os seus dias, meu irmão, mas que em nome de Jesus, você venha consertar as coisas. Você venha arrumar as coisas. Você venha arrumar essa bagunça. Arrumar essa bagunça. Irmão, estamos em outubro. Outubro de 2025. O 10º mês do ano. Posso te falar? Eu gosto de números. 25% só a gente tem para fazer esse ano ser um ano diferente. Já passou 75% do ano. Já passou. Já passou. E aí, Josué, é força e coragem. Vamos! O Senhor é contigo, meu irmão. Vamos! Só tem 25%, irmão, desse ano. Só tem, meu irmão. Para com essa moleza. Para com esse comodismo. O Senhor está te chamando para uma mudança. Mas dê os passos que você precisa dar. Acredite em você. Acredite que o Senhor, Cristo em nós, é a esperança da glória. Romanos 8,37, em Cristo somos mais que vencedores. Dê passos, meu irmão. Acredite. Arrume as coisas. Dói, irmão, sempre vai doer. Sempre vai doer. Mas não fuja da dor. Não fuja do processo. Não fuja da arrumação. Não fuja do conserto, Ezequias. Certamente morrerás. Isso é uma certeza que nós temos, meu irmão. Quer pôr ordem nas coisas? Começa a priorizar aquilo que te deixa mais forte, meu irmão, do que aquilo que fica te trazendo mais felicidade e realização. Você quer ter força? Você quer romper? Você quer colocar ordem nas coisas? Prioriza as coisas que te deixam mais forte. Priorize as coisas que te deixam de pé. Ah, mas e o tempo de lazer? É bom, é importante. Mas prioriza as que te deixam mais fortes. Como assim, pastor? Eu vou te explicar, irmão. Eu sempre gostei de esporte. Irmão, eu sou um cara mega competitivo. Competição é comigo mesmo. Futebol, era muita confusão. Aí, anos atrás eu conheci o futevôlei, top demais. Ainda jogo, mesmo sendo um esporte difícil. Mas, irmão, eu me encontrei no beach tennis porque eu jogo com a Carol. A Carol é a minha dupla. E é aquela atmosfera, é a competição, é o jogo, resenha, a areia, o Gatorade trincando. Irmão, se deixar eu fico ali o dia todo. É top demais, irmão. Pensa em um lugar que me deixa realizado. Estou ali com a minha mulher, correndo por ela, vamos junto. Mas eu preciso entender. Entender o que, pastor? Que antes da diversão, daquilo que me traz prazer, daquilo que me traz realização, eu tenho filho para cuidar. Eu tenho o buffet, que se eu não trabalhar e fazer as coisas acontecer, não vai fluir. Eu tenho que entender o quê? Que eu sou um pastor e eu preciso ter tempo com as demandas da igreja, com as reuniões com os irmãos. Eu tenho que preparar sermão, eu tenho que estudar, eu tenho que ler livros. Quantos aqui? Tem muito livro que ainda não começou a ler? Ah, ninguém. Vocês lêem todos os livros. Aleluia. Vocês nem lêem livro. Ah, glória a Deus. Quem falou que ia ler um livro esse ano e já estamos em outubro, você não leu ainda? Nem levanta a mão. Nem levanta a mão. Antes de fazer aquilo que nos deixa feliz, a gente precisa fazer aquilo que nos torna forte, irmão. E o momento do lazer e da comunhão é top, mas deixa eu te falar, ninguém cresce dentro de uma piscina, irmão. Ninguém cresce com uma piscina, irmão. A gente cresce no campo de batalha.
É no campo de batalha que a gente cresce, irmão. É no momento da luta. Ezequias, não faça o que te agrada, faça o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito, porque é isso que vai te tornar forte. Organiza as coisas. Arruma as coisas. Coloca a casa em ordem. Posso te falar, irmãos? Palavras motivacionais, palavrinha de efeito. Irmão, elas não fazem você crescer e mudar não, irmão. No máximo ela te deixa emocionado, arrepiado, mas você não vai sair transformado com uma palavra dessa. O que transforma são chacoalhões como esse, dizendo, você quer mais uma chance? Então não desperdiça, arruma as coisas. Arruma as coisas. Não desperdiça, Ezequias. Deus nos chama, meu irmão, um domingo como esse a colocar as coisas no lugar. Porque como Isaías disse para Ezequias, certamente morreremos. Um dia vai chegar, meu irmão, essa é uma certeza que cada um de nós temos. Um dia vai chegar nosso dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10, como Ezequias ouviu daqui 15, 20, 50, 70 anos, não sei. Mas a palavra é, deixe as coisas organizadas como alguém que está pronto. Como alguém que está pronto. Você está pronto? Então está tudo em ordem. Já pediu perdão para quem tem que pedir? Já se resolveu com quem tem que se resolver? Já pagou para quem você deve? É isso, irmão. É caráter, igreja. É integridade, meu irmão. Não deixe para amanhã aquilo que você precisa começar hoje, meu irmão. Porque é o hoje que nós temos. Nós não temos o amanhã. É o hoje. Valorize o hoje. Como que eu valorizo, pastor? Começando, fazendo aquilo que precisa ser feito. Não protelando. Não procrastinando. Sabe, meus irmãos, semana que vem vai ser a nossa ceia. Semana que vem nós teremos batismo aqui na igreja. Glória a Deus por isso. Se você não é batizado, meu irmão, o que você está esperando? Se batiza. Se você nunca reconheceu Jesus e o confessou como seu único Senhor e Salvador, hoje é dia, o que você está esperando? Se você está desviado, distante dos caminhos do Pai, o que você está esperando para se reconciliar? É o hoje que nós temos, meu irmão. Organize as coisas, igreja. Organize as coisas, igreja. Não, pastor, tudo isso eu estou fazendo, mas tem coisa que não depende de mim. Concordo, irmão. Então eu posso te falar, não se preocupe com elas. Apenas se ocupe colocando nas mãos do Senhor. Confiando, descansando, orando, sabendo que Ele está no controle de tudo. Faça isso. Aquilo que cabe você fazer, meu irmão, faça. Faça, minha irmã. O demais, confia que o Senhor é poderoso para fazer a parte dele. O Senhor é poderoso para fazer a parte dele. Irmãos, responsabilidade precisamos ter. Um domingo como esse, o Senhor está chamando uma igreja, homens e mulheres, a arrumar as coisas. E eu sei que não só eu, mas todos nós aqui temos muita coisa para arrumar. Muita coisa para consertar. E o que nós faremos? Quando saímos por aquela porta? Vamos começar a participar nessa mudança? Nessa arrumação? Vai doer? Vai. Vai ter lágrima? Vai. Vai ser desconfortável? Vai. Mas é o caminho. E o caminho é um só, meu irmão. É um só. Não seja um crente até a página 2. Não viva um evangelho só até a parte que te agrada. Faça o que precisa ser feito. É honra, igreja. Caráter, igreja. Posicionamento, alinhamento. Fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Tenho certeza que Deus te chamou para algo. Tenho certeza que você é vocacionado para algo. E o que todos nós temos em comum, todos somos chamados para glorificar Deus. Que Deus venha a ser glorificado a partir do Filho sendo revelado na nossa vida dia após dia, meu irmão. Dia após dia revelando Cristo no nosso trabalho. Dia após dia revelando Cristo nos nossos relacionamentos. Dia após dia revelando Cristo na nossa vida financeira. Dia após dia revelando Cristo nas dificuldades e situações mais delicadas da vida. Que em nome de Jesus nós venhamos organizar as coisas. Essa é a palavra de uma manhã como essa. Como eu disse, semana que vem eu vou concluir essa mensagem, então você não falta para a gente chegar nessa parte 2.
quero pedir para a banda subir, mas eu quero orar com você. E você sentado mesmo, eu só queria que você curvasse a sua cabeça. Quero orar com você, que tem pedido ao Senhor, assim como Ezequias, você já fez essa oração dizendo: Deus, eu quero mais uma chance. Senhor, eu quero uma chance a mais. Quero orar com você que já entendeu, meu irmão, que sua vida está uma zona, está uma bagunça. Saiba, uma manhã como essa, um domingo como esse, o Senhor está convidando uma igreja a consertar as coisas. Então eu quero orar com você. Pai, eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui a tua igreja. Assim como o Senhor respondeu ao teu servo Ezequias naquele dia, vem e responde hoje, Jesus. Nos dê mais uma chance, ó Deus. Nos dê mais uma oportunidade. O Senhor conhece aqui cada homem, cada mulher, Pai. Nos permita viver a diferença, Pai. Nos permita fazer a diferença, Senhor. Prolongue os dias da tua igreja nessa terra, Senhor. Que possamos cada vez mais revelar Cristo em nós, Jesus. Entra aqui em cada casa representada. Entra aqui, Pai, em cada coração. Que para a glória do teu nome nós possamos nos tornar, Deus, melhores homens, melhores mulheres, melhores pais, melhores filhos, melhores mães, melhores profissionais, melhores servos para a tua obra, Jesus. Nos revista de coragem, Jesus. Nos revista de disposição, ó Deus. Força para a gente fazer tudo aquilo que depende de nós, Pai. Que a gente venha se movimentar, Jesus. Pela fé eu creio, Pai, que as coisas começam a se arrumar. Pela fé eu creio, Pai, que o Senhor entra colocando as coisas no lugar, Jesus. Eu creio em casamentos arrumados. Eu creio em caráteres transformados, Jesus. Eu creio em histórias mudadas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém e amém. Se você recebe essa palavra, vamos ficar de pé para a gente adorar o Senhor. Aplauda Ele, glória a Deus.